Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Prazer, satisfação estar nessa casa, retornar essa casa para poder ministrar os nossos corações. Agradeço ao pastor Carlos Domingos pelo convite e a confiança em mim depositado. Carlos Domingos é um amigo e digo a vocês, andem com ele, caminhem com ele. Pude, no início da minha caminhada nessa cidade de Portel, andar muito com ele e aprender muito com ele sobre o mundo espiritual. Aquele que anda com o profeta, irmão, ele descobre o seu propósito. Eliseu andou com Elias, e quando Elias estava para subir, Elias fez uma pergunta a Eliseu: diga o que tu queres, que eu te darei. E Eliseu, por tanto andar com Elias, disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Quando nós andamos com pessoas que sabem o que quer, essas pessoas nos apontam o nosso propósito. Então, antes com esse pastor, caminhe com ele, porque Elias é um que gerou o discípulo, e você precisa ser trabalhado para que você possa ser um sucessor dessa casa. Você tem sido levantado, aqui tem um pastor, tem um profeta que quer gerar sucessores, que quer gerar discípulos. Então você precisa caminhar com ele, caminhe com ele, ande com ele, interceda juntamente com ele e interceda pela vida dele. Louva a Deus pela vida dele. Pode estar na minha casa ontem e no dia do amigo ainda. Ontem, no dia do amigo, ele me visitou, fez uma oração pela minha vida. Então, louva a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Wagner, que são os pastores aqui dessa casa, que muito me honra. E hoje é um prazer estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus no seu coração. Livro de Salmos, abra aí, livro de Salmos 34, versículo 6. Hoje é o último dia dessa campanha e o Senhor tem gerado algo no meu coração. Eu quero transmitir para vocês. Quando eu estava aqui, ele estava dizendo que hoje é noite de resposta de oração. Parece ser cristã, né? Mas Deus está falando no meu coração dizendo: hoje é noite de resposta. Diga para a igreja que hoje é noite de respostas. Porque existe um tempo de clamar, mas existe um tempo também de receber aquilo que você colocou em oração. E Deus estava me dizendo aqui: diga para a igreja que hoje é noite de resposta. Há orações aqui de pessoas de 10 anos, há orações aqui de pessoas de 3 anos, aí há orações aqui de pessoas que começaram o propósito de 21 dias, e Deus está dizendo assim: hoje é a noite de resposta. Então hoje é a noite de resposta de Deus para a sua vida. Já foi feita uma oração aqui, no meio dessa oração Deus falava comigo: hoje é noite de resposta, e hoje eu estou respondendo muitas orações nesse lugar. Então o livro de Salmo 34, versículo 6 vai dizer assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vedes que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Toma tua ceia. Existe algo tão poderoso na nossa vida que é a oração. A oração é algo muito poderoso na vida do cristão. Jesus, quando ele caminhou sobre a terra, ele não ensinou seus discípulos a pregar, mas ele ensinou seus discípulos a orar. Ao ponto que a oração era tão importante que os seus discípulos, vendo Jesus em um dia de oração, vendo em Jesus buscar, clamar ao Pai, ao Abba, em oração, fez um pedido ao próprio Cristo. E eles fizeram assim: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, se você não sabe orar ou ainda não aprendeu a orar, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a orar. Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensinará como devemos pedir ou como devemos orar. Uma vez em Cristo, uma vez na presença, você tem um aliado, que é o Espírito Santo, que está dentro de você. E esse Espírito Santo, ele te ensinará como você deve orar. Então, se você está com dúvida na sua oração, peça ao Pai, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensine a orar como eu devo orar. A oração é algo muito forte, é algo muito poderoso. Por isso, quando você vem ou começa a orar e começa a fazer propósito, vem desânimos,
Por isso que você, quando começa a orar, começa a fazer propósito, vem ou se levanta a adversidade. Por isso que toda vez que você começa a orar ou guerrear no mundo espiritual, as lutas se levantam e as guerras se levantam, porque você está entrando em confronto com o mundo espiritual. Nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo natural e nós vivemos também em paralelo com o mundo natural, o mundo espiritual. Então, quando você começa a orar, quando você começa a clamar, você sai do mundo natural e começa a adentrar no mundo espiritual. Então você precisa agora saber escolher bem as suas palavras, porque palavras são sementes. Palavras são sementes que eu lanço no mundo espiritual. Eu pergunto a você, qual semente você tem lançado ou semeado? Porque para você voltar, sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, seus resultados, você precisa passar pelo caminho, andando, chorando, mas semeando. E a oração, ela é a nossa semente no mundo espiritual. Então, palavras são sementes e atitudes são escolhas. Palavras são sementes e atitudes são as escolhas que eu tomo, que vão definir o meu amanhã. O meu amanhã é definido no meu hoje. O seu futuro, o seu amanhã está sendo definido agora. O seu amanhã, o seu futuro está sendo definido nesta hora, nesse momento. A partir do momento que você se dispôs a orar. O livro de Daniel revela isso. Porque a partir do momento que Daniel se dispôs a orar, desde o primeiro dia que ele se dispôs a orar, o anjo de Deus veio, mas o príncipe da Pérsia, o principado daquela cidade, luta com o anjo de Deus. Mas a resposta veio desde o primeiro dia. A resposta de Deus, ela já está sendo liberada sobre a sua vida desde o primeiro elo dessa campanha. Desde o dia que o anjo dessa igreja sentiu no seu coração a palavra de colocar essa campanha, a resposta de Deus já veio ao seu favor. A resposta de Deus já foi liberada sobre você. Entende? Há uma guerra no mundo natural, no mundo espiritual, e há uma guerra no mundo espiritual. A guerra no mundo espiritual veio sobre a vida de Daniel, para que Daniel se frustrasse da sua oração. Por isso que Abacuque vai dizer: até quando clamarei, até quando gritarei por socorro e o Senhor não me ouvirá. Precisamos entender o mundo espiritual. Precisamos agora entender e ter a visão, e após ter a visão, saber ouvir o que Deus tem para nós. Porque não adianta eu ter a visão. Deus disse para Jeremias: desce até a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Mas chegando lá, Deus, em vez de falar, Deus mostra uma visão. Jeremias vê o barro sendo moldado pelo oleiro. Então primeiro vem a visão, após a visão vem a fala, vem o direcionamento. Deus precisa tocar nos teus olhos, para que os teus olhos possam ser abertos para o mundo espiritual. Porque existem pessoas que caminham com o pastor dessa igreja, mas não conseguem ter a revelação que ele tem. Estão no mesmo ambiente, pisam no mesmo lugar, congregam na mesma igreja, mas não conseguem ver a adversidade, não conseguem enxergar o mundo espiritual, porque vive dias como dias comuns. Eliseu e o moço, Eliseu, eles acordam assim também, juntamente com ele, o seu moço acorda. De manhã o seu moço sai para pegar água, fazer as suas obrigações, e quando de repente o moço volta desesperado, dizendo: ai meu Senhor, estamos cercados, o que vamos fazer? Eliseu sai agora e entra no ambiente que o moço estava. O moço entra agora no ambiente de Eliseu. Eliseu vê o que o moço não viu, porque Eliseu, ele tinha o entendimento do mundo espiritual, porque Eliseu tinha vida no secreto com Deus. Só tem visão do mundo espiritual quem tem vida no secreto com Deus. Não adianta você querer visões no mundo espiritual se você não tem secreto com Deus. Eliseu tinha tanto secreto com Deus, e quando o rei da
a Síria tramava, no seu quarto Eliseu sabia os planos do inimigo. Então existem pessoas que estão nessa casa, congregam nessa casa, que estão como o moço de Eliseu, estão no mesmo ambiente, mas não conseguem ter a mesma sensibilidade, estão no mesmo ambiente, mas não conseguem ter a mesma visão. O Nazareno! Eliseu entra no mesmo ambiente que ele e fala agora, ali veja, maior, mais são os que estão conosco, que estão do nosso lado, que estão do lado dele. Você vê os carros dos inimigos, mas eu vejo sobre os carros dos inimigos carros e carruagens de fogo. O mundo espiritual só é revelado para quem tem intimidade com ele. O mundo espiritual só é revelado para quem tem vida do secreto, porque aquilo que você vê o seu pastor sendo no altar é aquilo que Deus revela para ele no secreto. É aquilo que Deus revela para ele no secreto. Aqui só há manifestação de um secreto. Quer ver Deus responder ao seu clamor? Quer ver Deus responder às suas orações? Tenha vida de secreto com Deus. Tenha vida de intimidade com Deus. Então, palavras são sementes e atitudes vão definir o meu futuro. As circunstâncias, elas não te definem. Ela apenas revela quem você é. As circunstâncias que você vive, ela não vai te definir. Ela apenas vai revelar a você quem você é. Clamou esse pobre servo, clamou esse pobre homem, e o Senhor, antes de agir, Ele me ouviu. Depois dele me ouvir, Ele me salvou de todas as minhas angústias. As adversidades só revelam quem você é. Eu te pergunto, quem você é? Quando a adversidade aperta. Quem você é quando a angústia aperta? Porque clamor é o grito do interior. Clamor é o grito da alma. Clamor é uma oração intensa. E agora, não mais uma oração tímida, mas uma oração em voz alta. Clamor é clamar, é gritar. Clamor é bradar. Clamor é quando agora eu puxo as forças que eu pensava que eu não tinha, e eu começo a clamar no mesmo dia, no meio da adversidade, revelando para o meu Deus que eu ainda continuo sendo filho dele. Quem é você no dia da adversidade? Quem é você quando a pressão vem? Porque o tema é o clamor dos aflitos. Aflitos é aqueles que estão vivendo um aperto, preocupação, ansiedade. Aflitos é aqueles que estão vivendo tanta adversidade, e em meio a tanta adversidade estão dominados pelas suas emoções. Pensamentos geram emoções, emoções vão gerar ações, e ações vão gerar resultados. Então a minha mente precisa estar no Senhor. A sua mente precisa estar no Senhor. Não importa a dificuldade que você esteja passando ou enfrentando, a sua mente precisa estar saudável no Senhor. A sua mente precisa estar saudável no Senhor. Irmão, meu pai me ensinou algo no mundo da libertação, e ele dizia assim: Ismael, o demônio você vence ele aqui. Meu pai sempre me falava isso e eu não entendia, ainda era garoto. Meu pai sempre trabalhou com obra de libertação. Ele dizia para mim: Ismael, o demônio você vence aqui. Se você vencer ele aqui, você vence ele em todas as áreas da sua vida. Quando você vence Satanás da sua mente, quando você destrói todas as fortalezas, sofismas, achismos que você pensa que é da sua forma, mas não é. Você disse, pastor Carlos Domingo, eu conheço a Bíblia, e a Bíblia não é bem assim que eu creio. Sofisma, achismo. Pastor Carlos Domingo, eu estou vendo outro pastor e ele está dizendo que não é dessa forma que você está dizendo. A partir do momento que eu tenho sofismas, fortalezas na minha mente que me leva a confrontar a palavra, a não obedecer, a não ser submisso ao querer de Deus, eu sempre serei dominado pelas minhas emoções.
Então hoje que toda fortaleza na sua mente seja quebrada. Que toda fortaleza na sua mente seja quebrada nessa noite. Eu clamei ao Senhor. Clamou esse pobre homem, e o Senhor ouviu. E o Senhor salvou-me de todas as suas angústias. Salmo 34 é um salmo que expressa a bondade de Deus. Quando nós lemos o Salmo 34, nós lemos sobre a bondade de Deus. E o salmista começa dizendo assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. Louvarei ao Senhor em todo, na bonança, na adversidade, na escassez, na doença, na riqueza, na pobreza. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, e o seu louvor e o meu louvor estará de contínuo nos meus lábios a Ele. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o nome dEle. Salmo 34 revela um homem que venceu ali. E como toda vez que você lê Salmo 34, você vai entender e vai dizer: alguém venceu aqui. Se alguém venceu aqui, debaixo dessa palavra, eu também posso vencer. Porque como Jesus derrota Satanás, está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Jesus faz citação da própria palavra para Satanás. E Jesus vence Satanás na forma humana. Ele poderia ter vencido Satanás na sua forma divina, mas quando ele vence Satanás no deserto, ele vence Satanás na sua forma humana, para mostrar para mim e para você que é possível vencer o inimigo quando eu venço ele aqui. E a palavra de Deus está arraigada no meu coração. Eu posso enfrentar a adversidade, a aflição, a dor que for, que nada vai roubar de mim a palavra. Nada pode roubar de você a palavra. Nada pode roubar de você a palavra. A tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para eu não venha nada pode tirar de você a palavra de Deus que está sendo arraigada no seu coração. Da minha alma. Nada pode tirar isso de você. Podemos dizer que a oração também é encontro e a oração é confronto. Por isso que a oração é um nível espiritual que tem que ser levado a sério. Porque na oração, no momento da oração, eu tenho um encontro com Deus. Eu vou para o secreto. E quando eu vou para o secreto, Mateus vai dizer que Ele já está lá, te esperando. Então, se tem um lugar no mundo espiritual que Deus já está te esperando, é no momento da sua oração. Você já orou hoje ou você esperou o pastor orar para você? Se tem um lugar no mundo espiritual que Deus está aguardando ansiosamente você, é no momento do secreto, é no momento da oração. Porque a oração é encontro. Jeremias 29:13 vai dizer assim: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Aí você fica se perguntando: aonde está Deus? Você já buscou por Ele? Ele está perto daqueles que o buscam. Deus está perto daqueles que o buscam. Deus está perto daqueles que os buscam. Então, oração é encontro. Oração é um encontro com Deus. É na oração que eu entendo o propósito de Deus. Porque na oração eu apenas não viro apenas uma pessoa que ora pela minha vida, mas quando eu entro para o secreto, eu viro um intercessor. E o intercessor é aquele que recebe os segredos do coração de Deus. E os segredos do coração de Deus agora ele é transferido para o coração do intercessor. Quando você ora, Deus revela os segredos que estão no coração dele para você. Olha como é importante você orar, clamar, porque o Senhor ele te revelará. Os segredos do Senhor são 120, são para aqueles que o temem. Deus tem segredos para revelar para cada um de vocês, independente do teu nível de oração, independente
nível de caminhada com Deus agora. A palavra vai dizer, Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orava. Não importa as paixões que tentam te roubar, se você começar a criar hábito, porque oração é hábito. Quem tem o hábito de tomar aquele cafezinho preto toda manhã, aquele hábito, não consegue abrir mão mais. É só aquele cafezinho pretinho de manhã, depois vem pão, depois vem um bolo, pão de queijo. Mas no início tem que ser só aquele pretinho, só aquele cafezinho. É um hábito que você criou. Oração é hábito. Se você começar a criar um hábito de orar antes do café, você vai até esquecer do café. Se você criar um hábito de orar antes de comer, meu irmão, você vai até esquecer da comida, porque você vai criar um hábito, e criando esse hábito, você vai ter prazer de estar perto de Deus. Oração é encontro, e oração é confronto. Salmo 34, versículo 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Buscou, foi ao encontro. Oração é ir de encontro com Deus. Quando você quer algo, precisa de algo, você não vai ao encontro? Se falar que está lá em Resende, está lá em Barra Mansa, o que você deseja comprar ou adquirir, você não vai ao encontro porque é um desejo, é um sonho, é um objetivo que você tem. Então esse desejo, esse objetivo também, por estar perto de Deus, precisa vir de você. O salmista vai dizer: eu busquei conhecer, eu busquei saber quem é Deus, eu busquei estar próximo dEle, e Ele tirou de mim todos os meus temores. Jó, ele disse assim: o que eu mais temia me aconteceu. O que Jó temia? Perder as ovelhas, perder os bens, perder o dinheiro, perder a riqueza, perder os filhos. Porque tudo que Jó temia aconteceu com ele. Ficar doente, ficar enfermo. Tudo que Jó temia veio sobre ele. Ele vai declarar: tudo que eu temia me aconteceu. Tudo que ele temia me aconteceu. Então você precisa agora aprender a trabalhar a tua mente, porque assim como o homem pensa na tua mente, assim ele é. E Deus, Ele não nos deu espírito de temor, espírito de medo ou de covardia, mas Ele nos deu espírito de equilíbrio. Fé é equilíbrio. Fé é ter equilíbrio. Fé é saber que eu posso andar sobre as águas, mas se a tempestade vier, fé é saber que eu posso clamar para o socorro, e o mesmo Deus que me fez andar sobre as águas é o mesmo Deus que me levantará. Isso é fé, irmão. Deus salvou o salmista das suas angústias, mas Deus não trabalha no choro, Deus não trabalha na dor, Deus trabalha sobre a fé. Deus não trabalha no choro, Deus não trabalha na angústia, Deus não trabalha na miséria, Deus trabalha segundo a sua fé. Se você tiver na angústia, mas não tiver fé que Deus te tira daí, você vai continuar na angústia. Se você tiver na miséria e não tiver fé que Deus te tira da miséria, você vai continuar na miséria. Se você tiver na dor e não tiver fé que Deus pode sarar a tua dor, você vai continuar sofrendo essa dor. Deus, Ele responde à tua fé, meu querido. Aleluia. Mas eu estou tão necessitado, eu estou tão aflito. Mas como está a tua fé? Como está a tua fé? Qual é o nível da tua fé hoje, nesse último dia de campanha? Porque senão a campanha vai acabar, irmão. Está acabando, você vai continuar aflito, vai continuar desesperado. Deus, Ele age, Deus, Ele responde conforme a tua fé. Tem algo que Deus responde, corresponde, é a fé. Não é a lógica, não é o cálculo, não é a matemática, mas é a fé. 5 pães e 2 peixinhos, está aqui, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, entendo dando graça. Partiu, entregou a multidão. 12 cestos sobraram e 5.000 homens foram alimentados. Deus responde com fé. Quando você fica falando: ai que miséria de salário, quando você fica falando: ai que miséria de emprego, ai que miséria de casa, você vai continuar nessa miséria. Mas quando você, a partir do momento que você partir a corresponder a Deus através da tua fé, muitos
espiritual, irmão, a gente faz as coisas por amor, sim. Está inaugurando outra igreja aqui, vai lá ajudar o pastor, vai lá pintar a parede, vai lá comprar cadeira, vai lá ajudar, investir. Ele está pedindo 50, mas se você pode dar 100, dê 100, mano. Cada um contribua segundo o sentido do seu coração, mano. Ele está falando, o pastor só pediu 50, mas você pode dar 100, dá 100. Porque o mundo espiritual vai responder fé. E tudo que você faz para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. A gente fala assim, nós somos voluntários da obra de Deus. Mas toda obra que você faz, toda semente que você lança, Deus não deixa ninguém necessitado de coisa alguma. Ele sempre vai responder ao nível da tua fé. Ele sempre vai responder ao nível da tua fé. Então oração é encontro e oração é confronto, porque é na oração que você encontra com Deus. Jeremias 33:3 vai dizer assim: clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, inefáveis, maravilhosas, insondáveis, que ainda não sabes. Jeremias, ele ainda estava no pátio, ele ainda estava preso. Ele queria que as cadeias se quebrassem. Ele queria que o tempo acabasse e a restauração chegasse. Mas a resposta de Deus para Jeremias não foi o que ele realmente queria, mas foi o que Deus queria. Deus já está te respondendo, irmão. Mas nem sempre vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que ele quer. Qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, me clama. Ah, pastor, mas eu já estou orando. Deus está falando, clama, algo intenso, algo forte, algo desesperador, algo que vai agora abalar as estruturas do inferno. Deus está dizendo para Jeremias, me clama agora, intensamente. Ah, mas eu estou preso, eu estou vivendo agora um dia difícil, mas ainda há força dentro de você. Clama a Deus, irmão, não deixa a adversidade vencer você. Não deixa a adversidade vencer você. Você pode estar vivendo lutas. Você pode estar vivendo angústia, mas o seu nível de intimidade com Deus não pode morrer. O seu nível de intimidade com Deus não pode diminuir. A intensidade do teu clamor não pode diminuir. Por que os 3 jovens que foram jogados na fornalha, o fogo da fornalha não queimou eles? Porque o 4º homem já estava ali, e o fogo que estava dentro daquele homem, dentro daquele jovem, era mais ardente do que o fogo da fornalha. O fogo que precisa estar queimando dentro do seu coração precisa ser mais ardente do que o fogo da fornalha que te cerca. Como está a sua paixão pelo amor? Como está a sua paixão por Deus? Como está a sua paixão, o seu relacionamento com Deus? Irmão, naquele momento, aqueles jovens foram jogados dentro da fornalha, foram algo instantâneo. Fica deixando para a última hora, não. Fica deixando para a última hora, não. Há 2 semanas atrás, eu tive um mal súbito. Irmão, não deu tempo de nada. Não deu tempo de nada. Eu só me lembro que eu acordei, minha esposa desesperada, gritando: amor, você está morrendo, você está passando mal, acorda. Deus tem misericórdia do meu marido. Eu só acordei com essas palavras. Irmão, não teve tempo de nada. Não teve tempo de orar, não teve tempo de eu clamar, não teve tempo de eu pedir socorro, não teve tempo de nada. Talvez eu vou clamar amanhã, pastor. Eu vou clamar quando a resposta vier. Eu estou falando de experiência, de causa. Se eu não tivesse segredo, intimidade com Deus, que para mim estava morrendo, que até hoje os médicos não sabem que eu tenho. Se eu não tivesse intimidade com Deus, vida com Deus, irmão, ali seria o meu fim. Ali seria o meu fim. Meu Jesus. Então hoje é o tempo de você clamar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está deixando para aceitar Jesus quando? Ah, pastor, vou aceitar Jesus quando minha filha se formar na faculdade. Ah, pastor, vou aceitar Jesus quando eu sair do aluguel e passar para casa própria. Ah, vou aceitar Jesus quando as coisas melhorarem. Quando eu conseguir me casar, eu vou aceitar Jesus. Irmão, aceita Jesus agora. Irmão, clama por socorro agora. Clama por socorro agora. Clama ajuda agora.
salvação agora. Deus está à porta e Ele está batendo. Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar o teu corpo, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te dar uma vida eterna, irmão. Ele quer te dar paz, alegria. E a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Ele não quer te dar uma paz momentânea e você vai ter que viver de campanha em campanha, vigília em vigília. Não, a paz que Ele vai te dar é uma paz eterna. Vai vir luta, vai vir tribulação, mas em tudo eu posso estar triste, mas eu nunca estarei vencido. Eu posso estar abatido, mas nunca me darei por derrotado. Porque eu posso todas as coisas. Hoje é o dia de você aceitar Jesus, irmão. Se você não fez uma aliança com Deus, não sai daqui sem fazer essa aliança com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, não fica só congregando, não, irmão. Não fica só congregando, não. Aceite a Jesus. Renuncie a sua vida de pecado. Vem para o Senhor. Jeremias, ele clama ao Senhor. Jeremias, ele ora ao Senhor. Ele busca por respostas. Jeremias 42, versículo 7. 10 dias depois, o Senhor Deus ouviu e falou comigo. Jeremias 42, versículo 7. 10 dias. Deus manda Jeremias clamar. Jeremias agora entra num período de tempo de 10 dias de oração. Durante esses 10 dias de oração, Deus vem e fala com Jeremias. Irmão, ore antes, ore durante e ore depois. Oração é importante. Oração é o combustível da sua alma. Oração é o combustível da sua fé. Oração vai trazer revelação, visão. A oração vai trazer intimidade, comunhão com Deus. Jeremias ora um período de 10 dias. Jesus disse para os discípulos assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E esse período também dura 10 dias. Depois de 10 dias, os discípulos foram revestidos de poder, foram batizados no Espírito Santo. Existe um tempo de oração, mas existe um tempo da resposta. Existe um tempo do clamor, existe um tempo sim do clamor. Existe um tempo de oração, de lágrimas, de choro, mas existe um período onde a resposta de Deus virá sobre a minha vida. Existe um tempo onde a resposta de Deus virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Então ore, irmão, ore sem cessar. Ore não até Deus ouvir você, mas ore até você ouvir Deus falar contigo. Mas será que Deus já me ouviu? Não, mas será que você já ouviu que Deus quer falar contigo? Deus falou contigo nesses 7 elos. Hoje Ele só está concluindo e você está dizendo assim: mas esse pastor está repetindo tudo que foi falado lá na primeira campanha. É porque você não aprendeu, irmão. A didática do ensinamento é a repetição. A repetição leva a aprendizado. É porque você não aprendeu. Desde o primeiro elo, Deus está falando com você. Você sai daqui e faz tudo errado. Você sai daqui e volta a beber, você sai daqui e volta a se prostituir, você sai daqui e você volta a murmurar, você sai daqui e você volta a ser maldizente a casa do Senhor, você sai daqui e você volta a criticar, você sai daqui e você volta a ser tudo como era antes. Meu Deus! Por isso que Deus está repetindo tudo que foi pregado nas últimas campanhas, para que você possa aprender, irmão. E aprender, Deus está dizendo para você: ainda há esperança, ainda há tempo. Se volte para mim, se volte para mim, se volte para mim, diz o Senhor, se volte para mim. Ai, irmão, eu preciso terminar. Deus enviou um anjo, e Deus enviou um anjo para guardar os seus. Deus enviou um anjo, e Deus enviou um anjo para guardar os seus. Anjos são conservos dos servos de Deus. Tem servos de Deus aqui? Irmãos, entenda uma coisa: servos são os filhos da obediência. Servos são os filhos da obediência que verdadeiramente está fazendo jus do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é escolher fazer o bem e praticar o bem. Livre-arbítrio é diferente de livre-agenda. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, não tenho limites. Livre-arbítrio é escolher ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus tem anjos para servir os servos dele. Salmo 91 ele vai dizer: darei ordem aos meus anjos, aos teus respeitos. Deus dá ordem aos anjos deles, ao vosso respeito. Deus libera os anjos deles para guerrear
como guerreou sobre a vida de Daniel. Deus libera os anjos dele para dar respostas de oração, como deu resposta a Maria, a Isabel. Deus envia os anjos deles para guerrear, como enviou na vida do rei Ezequias. E um anjo derrotou 185 mil. Deus dá ordem aos seus anjos. Salmo 34 vai dizer isso, que Deus dá ordem aos anjos como um aflito que está aflito e necessitado, mas não perdeu a fé, clama. Deus libera os anjos para guerrear no mundo espiritual. Então existe um mundo espiritual na sua vida, e existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual, ele é real. As correntes são quebradas, tudo que te prende vai cair por terra. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 7. Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E quando a igreja ora intensamente a Deus por ele, olha a resposta de oração da igreja. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, resplandeceu uma luz da prisão, tocando Pedro do lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos suas correntes. Resposta de oração de uma igreja traz a libertação para uma família. A resposta de oração vai trazer libertação na tua casa hoje. A resposta da sua oração vai vir em forma de libertação, cadeias quebrando, algemas sendo quebradas, grilhões sendo quebrados. Assim virá a resposta da sua oração, e não apenas com anjos, mas com restituição. Atos capítulo 12, versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata-te as tuas sandálias. E assim ele fez, e ele disse: lança-te a tua veste sobre ti e segue-me. Os homens, os soldados tinham despido Pedro, tirado dele suas sandálias, tirado dele seu cinto, tirado dele sua capa, tirado dele sua honra. Mas através da oração da igreja, através do clamor da igreja, clamando pelo apóstolo Pedro, houve a restituição. Hoje Deus tem resposta de restituição para a sua vida. Hoje Deus tem resposta para restituição para a sua vida. Mas essa restituição você mesmo vai ver. Lembra de Eliseu com o moço do machado? Estende a mão e pega. A restituição vai ser feita através de Deus, mas pelas suas próprias mãos. Você vai restituir a sua casa. Você vai ser um agente de Deus que vai restituir o seu lar. Numa mão a espada e na outra colher. Porque nem nada, nem ninguém vai me impedir, vai me tirar do meu propósito. Se eu tiver de trabalhar, eu vou trabalhar. Mas se eu tiver de guerrear, eu vou guerrear. Numa mão a espada, na outra mão a ferramenta. Mas eles não pararam a obra da restituição dos muros. Deus tem para ti restituição. Deus tem para ti restituição, e Deus vai honrar. Deus vai honrar você. No lugar da vergonha haverá para ti dupla honra. A oração da igreja abriu as portas que eu não sou capaz de abrir. Já distribuiu o currículo, irmão? Já, né? Já fez sua parte? Já, né? Já que você fez a sua parte, já entregou em oração no altar? A oração vai abrir as portas que você não é capaz de abrir. Falaram para você, é impossível de entrar lá, você não tem capacidade, você não tem escola, você não tem quem indica. Mas a oração de Deus vai abrir as portas que você não é capaz de abrir. Atos 12, versículo 10. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma e saiu percorrendo a rua. A porta se abriu por si só, através da oração. As portas que prendiam Pedro foram abertas por si só,
através da oração. Então o seu clamor vai abrir portas que você não é capaz de fazer. Aí você vai dizer, mas pastor, eu já tenho um contato do vereador, eu tenho um contato do prefeito, eu tenho um contato do deputado. Não adianta, irmão. Não adianta. Porque o mesmo Deus que abre a porta, ele também fecha a porta. O mesmo Deus que abre a porta, ele fecha a porta. Você se engana nisso, né? Achando que Deus só abre a porta, né? Mas ele também fecha a porta. Sai da presença dele para você ver. Sai da graça, sai do caminho, sai da unção. As portas se fecham. Mesmo que você com seu contato, com a sua influência, até hoje não conseguiu nada. Por que você não conseguiu nada até agora? Então, se você conhece todas as autoridades, por que você ainda continua desempregado ainda? Por que você ainda continua parado, frustrado, desanimado? Mesmo com toda a rede de contato que você tem no seu celular, se abrir a sua agenda, você fala assim, meu Deus, não cabe mais, vai lá nos seus seguidores, lá não tem mais como. Cada pessoa que te segue. Mas não adianta, não adianta. Se você não tem aquele que tem a chave de Davi que abre porta onde uma porta, não adianta. O clamor da igreja abriu portas aonde ninguém podia abrir. E quando Deus abre porta onde ninguém pode, aqui eu estou terminando, o milagre de Deus vai bater em sua porta. O clamor da igreja, porque a palavra vai dizer que as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim e me alcançarão. Então a bênção do Senhor vai bater na sua porta. Irmão, já distribuiu o currículo, já orou, permanece na posição que você está. Atos 12, versículo 16. Mas Pedro continuou batendo. Enquanto abriram a porta, viram-no e espantaram. A prisão abriu, Pedro saiu e foi lá e bateu na porta. Abre, que sou eu. O clamor da igreja vai trazer a bênção. O clamor da igreja vai trazer o que você precisa. O clamor da igreja vai fazer o milagre acontecer. O clamor da igreja vai trazer restituição. Fica com os teus pés, eu vou terminar. Clamor gratuito. Salmo 2, 102 vai dizer que a aflição traz sequidão aos ossos. Salmo 102 vai dizer que até o pão, o salmista vai dizer que ele esquece de comer, de tão aflito que ele estava, ele perde até a fome. Estava assim? Sem apetite, perdeu a fome. O Salmo 102 ele vai dizer que os ossos dele se secaram, a pele dele agora se cola aos ossos. Meu Jesus! Tão magro, de tão seco que ele estava se sentindo. Mas ele vai dizer também que o Senhor ouviu o seu clamor no dia da angústia. E o Senhor respondeu: irmão, não adianta onde você estiver agora. Jonas ele traz uma qualificação dizendo assim: das profundezas do inferno eu clamei. Talvez você está dizendo assim: minha vida está no inferno, é aí que você tem que clamar. Você está dizendo: minha família está no inferno, meu emprego está no inferno, é aí que você tem que clamar. Não importa onde você está, irmão. Não importa onde você está, você tem que clamar. Você tem que fazer o quê, irmão? Clamar, gritar. Grita do socorro. E o primeiro socorro que Deus vai trazer na sua vida hoje é a salvação. Porque a salvação não é o fim, a salvação é o início. Talvez você pense assim: a salvação é o fim. Não, a salvação é o início. Tudo na sua vida começa pela salvação. Tudo na sua vida começa pela aceitação. Tem uma canção da harpa que vai dizer: meu amigo, hoje tu tem escolhas. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmão, não vou insistir muito pelo tempo. Quer aceitar Jesus? Quer fazer a sua aliança com Deus? Vem à frente, sai do seu lugar, levante a mão, o obreiro vai até você, vai te trazer aqui. É homem para tanta coisa, é mulher para tanta coisa. Eu duvido que você não é mulher e homem para aceitar Jesus. É homem para brigar, é homem para falar, é homem para questionar, é mulher para brigar. Agora para aceitar Jesus, não tem coragem, está com medo. Vem aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus, vem viver o texto. Ao eu termino, o salmista vai dizer: provai e ver que eu sou bom. Vem provar Jesus. Vem experimentar. Eu desafio você a experimentar Jesus. Eu desafio a você a provar desse amor incondicional, independente do seu passado, do seu erro. O amor de Deus é incondicional. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele quer te aceitar como filho. O que Satanás quer tirar de você é a paternidade. Jesus foi crucificado porque disseram assim: Ele disse que
você sem feito nada, tem direito a herança. Se você quer aceitar Jesus, sai do seu corpo. Clamou dos aflitos, clame. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não será salvo ele, mas será salvo ele e toda a tua casa. Porque crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Hoje é a última oportunidade, hoje é a oportunidade que Deus te deu. Que Deus te abençoe, não insiste mais. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, sabedoria. Que você saia dessa campanha vivendo respostas de oração e testifica aqui, testemunha que volta na próxima sexta, testemunhando que Deus fez na sua vida para glorificar o nome de Deus, não o nome do pastor, mas o nome de Deus, o nome desse clamor. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.